Olá pessoal, tudo bem? Nossa videoaula de hoje é sobre a chegada dos europeus na América. Nós vamos falar especificamente sobre o primeiro contato dos espanhóis com os ameríndios. Se você não assistiu a nossa aula sobre grandes navegações, eu sugiro que você pause aqui e vá para essa aula, porque uma é complemento da outra. Bom, nós vimos na aula de grandes navegações que em 1492, Cristóvão Colombo chega à América. Estima-se que quando Colombo chegou à América, a América era ocupada por cerca de 80 milhões de pessoas. A conquista ela vai se iniciar através das ilhas do Caribe, mais especificamente na região de São Domingos. É importante lembrar que Colombo, quando chega à América, ele não detecta que está chegando num novo continente, né? Só depois que Américo Vespucci vai chegar a essa constatação. Bom, quando eles chegam, ocorre o que a gente chama de contato entre dois mundos, né? A gente tem um contato entre indígenas e europeus que aconteceu de maneiras diversas e em diferentes épocas, né? Muitos desses indígenas sofreram com as guerras de conquista, como foram os casos do Império Inca e o Império Azteca. Outros povos resolveram se aliar aos europeus por causa de uma rivalidade étnica que existia. Várias populações foram dizimadas por conta de doenças trazidas, né, da Europa. Como eu disse para vocês, havia uma estimativa de que existiam 80 milhões de pessoas quando os espanhóis chegaram na América. 30 anos depois, essa população ela foi reduzida para 10 milhões de pessoas. Alguns historiadores falam que foi o maior genocídio da história. Parte dessa conquista está muito ligada à ideia da Igreja Católica, né? Nós estamos falando aqui de monarquias católicas. A Igreja vai o tempo todo justificar essa dominação em novos territórios. O próprio Cristóvão Colombo, ele vai justificar a busca por metais e pedras preciosas através da conversão dos indígenas. Para ele, né, a América era um grande movimento cruzadista. Curiosamente, o homem que inaugura a Idade Moderna, ele tem um pensamento medieval. Outra pessoa importante aqui, um representante da Igreja Católica, é esse que está na figurinha aí, ó, que é o Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas, ele ficou conhecido por denunciar a escravidão e o genocídio contra os indígenas. Ele é tido como um protetor dos ameríndios. Uma frase muito famosa sobre Las Casas é o seguinte: Las Casas amava os índios, mas não os compreendia. Por que eles não os compreendia? Porque na conquista da América, nós vamos falar de um conceito chamado alteridade. O que é esse conceito de alteridade? É o olhar do eu sobre o outro. Então, os europeus eles vão analisar as sociedades ameríndias de acordo com a sua concepção de mundo. É o que a gente chama de uma visão etnocêntrica, ou seja, uma visão preconceituosa que considera a sua cultura, né, superior às dos demais. Então, os europeus, eles analisam o tempo todo os indígenas a partir do conhecimento que eles têm de mundo. E aí, eles julgam o que os indígenas têm sempre como errado, porque eles se consideram superiores. Então, a religião indígena não é tão importante quanto a religião católica. Eles vão o tempo todo trabalhando com essa visão de mundo. Eles não querem entender, compreender a visão dos indígenas. Bom, eu vou falar para vocês agora de um exemplo aqui de conquista da América, que é a conquista do Império Azteca. Eu preparei um videozinho contando como que Hernán Cortés vai tomar Tenochtitlán e vai iniciar essa conquista. Um ponto importante aqui é a gente pensar o termo conquista. Por quê? Para os europeus é uma conquista, para os indígenas é uma invasão. Olha como que muda quando você se põe no lugar daqueles que foram que são vitimizados, né, daqueles que foram invadidos, tiveram seus territórios invadidos. Bom, espero que vocês gostem do videozinho falando sobre a conquista de Tenochtitlán. E essa é a nossa videoaula sobre a conquista da América. Beleza? Até a próxima, pessoal. Continua aí que o videozinho vai rolar. Abraço! Em 1519, uma expedição liderada por Hernán Cortés partiu de Cuba sentido México, com 11 navios, 100 marinheiros e 600 soldados. Assim que chegaram ao México, os indígenas estranharam e foram avisar o imperador azteca Montezuma II. Cortés tomou conhecimento do Império Azteca e rapidamente caminhou em direção ao interior do continente.
No caminho, buscou entender como funcionava o império e principalmente as rivalidades dentro deste. Nesse processo, Cortés contou com a ajuda de 2 intérpretes, Aguilar, um náufrago espanhol que falava a língua maia, e Malinche, uma ex-escrava asteca que sabia a língua maia, asteca e rapidamente aprendeu o espanhol. Cortés chegou à capital do Império, Tenochtitlan, no final de 1519. Foi recebido por Montezuma e ficou maravilhado com a grandiosidade e riqueza da cidade. Apesar de serem tratados como visitantes, os espanhóis prenderam o imperador azteca, que decidiu negociar ao invés de guerrear contra eles. A população não reagiu até que certo dia Cortés se ausentou da cidade e seus homens assassinaram cerca de 2.000 astecas. Com isso, iniciou-se a guerra. Montezuma foi morto e Cortés buscou apoio entre os povos inimigos dos astecas. A cidade de Tenochtitlan foi cercada por 3 meses e seus suprimentos e águas envenenados. Em 13 de agosto de 1521, Tenochtitlan foi tomada pelos espanhóis e terminava assim a primeira fase da chamada Conquista da América.